Como o Álvaro falou, eu vou falar sobre o que a gente na Boxe, o que eu, Carla, pessoa, também aprendi ao longo desses últimos anos, estudando jovens, estudando sociologia, fazendo leituras, participando de outros eventos, escutando jovens, participando de projetos. E eu vou tentar compartilhar isso com vocês. Mas antes eu queria falar um pouco do porquê é importante a gente olhar para os jovens. Não é nenhum tipo de apologia ao quanto é legal ser jovem. É legal ser jovem, mas não é disso que eu vou falar, e não é por isso que o jovem nos inspira. Então, na Boxe, a gente estuda o jovem, porque a gente entende o jovem como uma representação do tempo em que a gente vive. Então, o jovem é o espírito do nosso tempo. As transformações comportamentais, elas acontecem, e isso vem se comprovando ao longo das décadas, nessa faixa etária, dos 18 aos 24, 18 aos 30 anos. Por que acontece isso? Porque o jovem, ele ainda está conectado, ele não ainda está conectado com todas as responsabilidades de uma vida adulta. Então, ele começa a ter independência financeira, mas ele ainda tem muita liberdade para experimentar. E é nessa experimentação que ele vai transformando a cultura. E se não bastasse esse fato, no Brasil, a gente está falando de 26 milhões de pessoas que estão dentro da faixa etária que é chamada de jovem. Então, é um número significativo. Ele está muito conectado a uma questão econômica, que é uma população economicamente ativa. A gente sabe que a gente está vivendo esse bônus, a gente tem 20 a 30 anos para a gente trabalhar muito e a gente melhorar ainda mais a economia do país. E o jovem faz parte desse motor que vai fazer com que a gente chegue lá, que a gente chegue ao futuro. E claro que quando a gente está falando de jovem, a gente também está falando de futuro, porque a gente está falando das pessoas que, a partir da forma, a mentalidade, a forma como elas estão vivendo hoje, elas vão impactar o nosso futuro, porque elas vão carregar essa forma de pensar, essa forma de viver para as coisas, para as instituições que vão se constituindo para um futuro. Então, as empresas vão ter a mentalidade do jovem, as universidades vão cada vez mais absorver essa mentalidade do jovem, a forma como a educação vai se desenvolver, tudo vai partir da forma, dos princípios como o jovem está vivendo hoje. Então, o que eu vou falar hoje é um pouco disso, e eu queria destacar para vocês aquele percentual que está em amarelo ali no quadro. A gente fez um estudo em 2011 na Boxe, chamado Sonho Brasileiro, onde a gente descobriu que existem 8% de jovens que representam um comportamento emergente. E esse comportamento emergente está muito relacionado com o tema que a gente está para falar aqui, que está todo mundo para ouvir, que é o tema da sustentabilidade. E por que isso? Porque esse jovem é um jovem que está conectado a um movimento, e ele chama Jovem Ponte, porque ele está conectado a um movimento de transitar por muitos lugares, de participar de muitos projetos, de pensar de uma forma muito independente e de ser um ativista. Então, o Jovem Ponte é um jovem que vai lá e faz. É um jovem que sonha sonhos possíveis. Ele não sonha lá na frente, ele sonha para amanhã, e ele é mãos na massa. E ele tem vários sonhos, e ele quer fazer todos acontecerem. Então, é um jovem que sonha e planeja ao mesmo tempo e põe a mão na massa no dia seguinte. Esse jovem é um jovem que ele não rompe com as estruturas do passado, tampouco. Então, é diferente de um jovem que foi um change maker, um revolucionário, um transformador em décadas passadas, onde romper com o passado, então negar o que vinha sendo feito até então, ou negar o que a família dizia, o que o pai e a mãe diziam, que era muito mais uma contracultura. Hoje a cultura ela já não é mais do contra, é uma cultura evolutiva, uma cultura que ela vai se construindo em cima do que veio antes. E esse Jovem Ponte é assim, ele é integrador e ele é também excelente no diálogo. Ele vai transitando, e por isso também o nome Ponte, em diferentes frentes, em diferentes projetos, e vai trazendo tudo isso, vai aprendendo, e com isso vai moldando uma mentalidade, vai contagiando outras pessoas. Então, esses 8% de jovens, eles têm uma capacidade de capilaridade, de polinização muito forte. E, em cima disso, que a gente tem muitos aprendizados que vão também fazer com que a gente possa olhar para a sustentabilidade para o futuro, e para a forma como o jovem se relaciona com as marcas. Eu busquei esse dado aqui, e a gente tem um like ali no capitalismo, para dizer que, no Brasil, a gente tem um cenário que ele é propício, então é um dado de uma pesquisa que não foi a gente que fez, ele é internacional, esse dado, e a gente está vivendo num terreno propício para a gente poder falar do bem, né? Então, essa sementinha já está ali. No Brasil, a gente tem 57% das pessoas, aqui não é só os jovens, que dizem que é totalmente aceitável uma marca ter lucro em cima de alguma inovação que pode mudar a sociedade, que pode fazer algum bem para a sociedade.
diferente de outros países onde esse dado é menor. Então, no Brasil, a gente tem esse terreno preparado e a gente não tem nenhum tipo de rejeição contra juntar o capitalismo com fazer o bem. O raciocínio que eu vou tentar fazer aqui, contar um pouco para vocês como a gente pensa, ele começa falando de um driver, ou seja, um grande movimento que está fazendo com que a gente mude toda a forma de pensar. O que está motivando o jovem hoje, qual o resultado disso, como que a linguagem, como que a comunicação vai, quando a gente pensa nesse caminho, e tem mais o que mais no final. Então, a primeira palavra que eu trago para a gente pensar aqui, para a gente refletir, que tem a ver com onde a tecnologia nos trouxe. Se a gente fosse fazer tecnologia, o que a tecnologia nos trouxe? Informação, conhecimento, o que isso nos trouxe? A gente vai chegar lá no final, nessa palavrinha aqui. Meu filho tem 18 anos, ele falou que essa é a palavra mais importante que eu tinha para deixar aqui hoje, transparência. Então, transparência é um novo jeito de o jovem entender o mundo. O mundo precisa, as marcas, as empresas, tudo, a comunicação, a forma como as pessoas se relacionam, tudo tem que ser mais transparente. Porque, na verdade, já é. Né? Então, quando a gente pensa em como o mundo físico se relaciona com o mundo online, que é, na verdade, a mesma coisa, dois jeitos de olhar para a mesma coisa, tudo é transparente. Eu falei sobre esse estudo, o Sonho Brasileiro, para um grupo de 80 professores de um dos maiores grupos de ensino do país, e eles me perguntaram o que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que lidar com esse jovem. E eu falei justamente essa palavra, e eu disse o seguinte para eles, e eu queria repetir aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida, e eu acho que vocês vão concordar comigo, de que daqui 2, 3, no máximo 5 anos, tudo o que tiver para ser falado sobre as universidades, sobre os professores, vai estar na rede. E eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Já está acontecendo em outros lugares, está acontecendo numa escala pequena, e vai acontecer numa escala maior, e vai acontecer com as marcas também. Então, a gente vai poder entrar na internet, e aquele review que hoje a gente pode dar para um produto, a gente vai poder dar para qualquer coisa. A gente vai poder dar para um professor, a gente vai dar para uma marca, a gente vai falar com as outras pessoas com essa total transparência. Então, isso é uma coisa muito importante, e esse é o contexto. Então, eu trago essa palavra, claro que a gente tem outras coisas que fazem parte desse contexto, mas eu destaco essa palavra porque ela vai fazer com que tudo que vem depois mude. Aqui eu trouxe um exemplo, acho que falar de financiamento coletivo, não tem como a gente não falar disso, e eu trago aqui um que chama Catarse, e trago o exemplo do Festival Baixo Centro, que é um festival de apropriação do centro de São Paulo, que foi financiado coletivamente. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é como esse financiamento coletivo é transparente. Alguém vai lá e coloca, eu quero fazer esse projeto e eu preciso de tanto dinheiro. Todo mundo vai saber quanto cada pessoa deu, quanto dinheiro entrou todos os dias, se a pessoa conseguiu ou não financiar o projeto no final. E muitos deles colocam ali lá um documento aberto para as pessoas poderem consultar qual é o orçamento, por que eu preciso, por que o Festival Baixo Centro precisava de R$ 62.578. Então, isso é tudo transparente. E a forma como o evento acontece, a forma como os projetos acontecem numa plataforma como essa, é assim. Então, a gente está falando de um novo tipo de economia. Como eu falei antes, é uma economia que não nega o capitalismo. A gente está falando de dinheiro, mas é um capitalismo mais participativo. E tem tudo a ver com transparência. E aí, o recado para as marcas dos jovens é esse. Eles falam, no bullshit, não me enrola. A mensagem é só uma consequência do que uma marca, do que uma empresa está fazendo. Então, é muito difícil hoje uma marca construir uma mensagem que não esteja baseada na verdade. Então, o mais importante é, a pergunta não é o que eu devo comunicar. A pergunta é, o que eu devo fazer para poder comunicar alguma coisa. Então, é aí que a transparência nos leva quando a gente está pensando em marcas. E com isso tudo, uma grande questão 9, uma questão muito importante e que a gente vai estar discutindo muito no futuro para as marcas, é isso que a gente chama de trustability. No que as pessoas confiam hoje, já tem vários dados falando que cada vez menos elas confiam nas grandes empresas, nas grandes marcas. Então, o trustability, que é essa confiabilidade, está ligada à forma como as pessoas se relacionam no mundo. É muito difícil hoje a gente separar o que é pessoa, o que é comunidade, o que é cidade, o que é governo, o que é empresa, o que é mundo.
porque as coisas estão, pelo fato de as coisas estarem muito mais transparentes e muito mais conectadas, eu posso confiar em quem está mais próximo de mim. Então, por isso que a gente está falando disso há um bom tempo, desde que entrou a tecnologia na nossa vida, mas a confiança que a gente tem nas pessoas, ela é maior do que a confiança que a gente tem nas marcas hoje. Então, por isso que é importante as marcas ficarem mais transparentes e se mostrarem, se revelarem. E aí a gente vai para o que é a nova motivação do jovem hoje para tudo. Eu sei que é quase irritante a gente falar isso, porque mas o jovem, ele se pergunta muitos porquês. Então, aquele porquê, que era um porquê das crianças, né? Aquele porquê de porque o céu é azul, porque a nuvem é branca, o jovem de 18 a 24 anos, 18 a 30 anos, ele está reperguntando várias coisas que a gente já tinha como certas. Então, o jovem hoje se pergunta, por que trabalho? Por que trabalhar nessa empresa? Por que comprar isso se eu posso não comprar? Por que andar de carro se eu posso andar de bicicleta? Então, o jovem está buscando ressignificar tudo, muitas das coisas, e principalmente as instituições sociais. O ensino, né, através da escola e das universidades, as grandes corporações, a própria igreja, então, a política, os partidos políticos. Não é que o jovem não quer política. Ele não quer o partido político, ele quer fazer política. Ele está fazendo política hoje, o número de manifestações que a gente vê crescendo no Brasil mostra isso. A gente sempre pensou que o jovem ele não era político, era apolitizado. E a gente está vendo hoje, com as ferramentas que existem, que não é isso. Ele é político, sim. Ele só não tinha ferramenta para fazer política do jeito dele, e hoje ele tem. Então, o propósito é uma busca em todas as faces, em todos os aspectos da vida do jovem. E com relação a onde ele vai trabalhar, e aqui é um recado muito importante, a gente na Box, como a gente trabalha muito com grandes empresas, a gente vira um termômetro dos problemas das empresas muitas vezes. E uma das questões que tem vindo muito forte, e a gente está sendo buscado muito para isso, é entender como que eu vou adaptar a minha cultura de uma instituição grande, hierárquica, que fala de um tipo de poder que não é o tipo de poder que o jovem fala hoje, como que eu vou me adaptar para receber os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que é um grande desafio. E por que isso? Porque o jovem está buscando propósito, tanto no que ele busca para fazer da vida, quanto no que ele busca numa empresa onde ele quer trabalhar e para onde ele vai se dedicar. Então, não é para menos que o empreendedorismo cresce muito. Tem alguma coisa em que eu posso acreditar mais do que numa empresa que eu estou criando, do que, né, versus trabalhar numa empresa que alguém criou e que eu não entendo tão bem o sentido daquilo tudo. E aí eu trago aqui um exemplo desse protagonismo com relação ao propósito desse projeto que eu imagino na Copa, que é um projeto que nasceu esse ano passado e que vai até em junho do ano que vem, até a véspera da Copa do Mundo, e que está coletando 75 projetos ao longo desse tempo, que está buscando projetos de pessoas que estão fazendo alguma coisa por um propósito maior. E as próprias meninas que criaram esse projeto saíram de uma grande empresa para criar esse projeto. E se vocês perguntarem para elas se elas estão ganhando dinheiro com isso, elas vão dizer que não é por isso que elas criaram o Imaginar a Copa. É porque elas querem fazer com que a gente pense sobre o Brasil e porque elas querem colocar uma luz nesses projetos que alguns deles mobilizam dezenas de pessoas e de jovens, outros mobilizam centenas. Então, se a gente imaginar 75 projetos ao longo desse tempo sendo colocados no spotlight dessa forma, a gente está falando de milhares e milhares e milhares de pessoas e 75 projetos muito interessantes que têm a ver com propósito. Então, a grande pergunta que o jovem se pergunta sobre as marcas é por quê? O que essa empresa está resolvendo? E aí eu vi que a Cristina Carvalho Pinto ontem falou sobre se existe marca sustentável sem empresa sustentável. E eu achei muito legal porque isso tem a ver exatamente com isso. E aí por isso que eu coloquei aqui o que essa empresa está resolvendo, não é o que essa marca está resolvendo, eu quero saber o que essa empresa está resolvendo. E por que é dessa empresa que eu devo comprar algum produto. E onde a gente vai com tudo isso? Com o consumismo. Aí falando um pouquinho sobre inovação, existem marcas que têm a sorte de já terem nascido nesse novo cenário.
Marcas que não necessariamente nasceram de pessoas que têm 18 a 24 anos, mas de pessoas que já nasceram com com esse chip diferente. E essas marcas, o fato de elas já terem nascido sustentáveis, faz com que elas possam inovar na sustentabilidade de uma forma muito mais simples do que uma empresa que está aí há muito tempo. Então, imaginem o quão mais difícil é inovar numa empresa grande do que começar do zero e já começar com essa nova mentalidade. Mas o mercado é esse, o cenário é esse. Então, essas empresas independentes que estão começando agora, estão fazendo com que o mercado fique muito competitivo, e mesmo que elas sejam pequenas, elas começam a ser muitas. E elas conseguem inovar, e elas conseguem ser sustentáveis de uma forma muito mais fluida e muito mais natural. Bom, e aí a gente vai para o resultado disso tudo, que está resumido aqui, na ação e numa forma de linguagem que eu vou contar para vocês. Ação. No Sonho Brasileiro, a gente trouxe o conceito das micro-revoluções, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Essa tela é uma tela que eu peguei de um vídeo de um pessoal de Porto Alegre, e vou contar um pouquinho dessa história. Eles são uma empresa de internet, que fazem sites e tal. Uma das pessoas dessa empresa, que é o Felipe, ele montou um curso que chama Estaleiro Liberdade. Para que serve esse curso? Para pessoas ficarem lá dentro dessa empresa, que chama Engage, e ficarem lá aprendendo, trabalhando e podendo construir seu site, suas plataformas online lá de dentro. Então, é uma espécie de um espaço de coworking junto com um espaço de startup. Dentro do Estaleiro da Liberdade, eles criaram esse evento, que é um evento global, e que eles trouxeram, então, um pedacinho desse evento para Porto Alegre, que chama Jam Sustentável. Jam é um conceito de fazer alguma coisa muito rápida, então, juntar um monte de gente em torno de um projeto e fazer com que as pessoas coloquem esse projeto de pé. E aí isso tem a ver com ação. E se a gente olha para tudo que os jovens estão fazendo, se a gente olha para todos os projetos do Imagina na Copa, a gente vê que as pessoas têm o poder hoje. As pessoas têm o poder de fazer as coisas. O poder ele está se diluindo, ele está se espalhando, e cada vez mais o jovem se sente empoderado. Ele sente que ele pode fazer. Quando eu converso com meu filho, o mundo e as possibilidades são infinitas, para o bem e para o mal, mas elas são enormes, e eles têm todo o futuro pela frente. E quando a gente fala de marcas, e a gente está falando de ação, a gente vê que as marcas começaram, elas não começaram na ação. Ou, se elas começaram na ação, elas começaram um pedacinho da empresa, muitas vezes uma fundação ou um instituto, agindo. Então, isso não foi uma coisa integrada. A marca começou de uma forma um pouco distante da própria marca e tratando de temas distantes também. Então, quando se começou a falar sobre sustentabilidade, que ainda se falava sobre meio ambiente, os temas eram muito distantes. A gente fez uma pesquisa na Box, há uns 5 anos atrás, que tinha a ver com isso, e faz tão pouco tempo, mas a pergunta era, sobre o que eu tenho que falar quando eu falo de consumo consciente, de sustentabilidade. E o que estava se falando até então, 5, 6 anos atrás, era sobre coisas muito distantes, sobre doações, sobre a África, sobre o meio ambiente, sobre a Amazônia. Não é que a gente não tenha que falar sobre isso, mas a forma como o jovem se conecta com o tema e sustentabilidade, com todos os temas hoje, é falar sobre questões do cotidiano, questões que estão próximas. A gente está cada vez mais vivendo dentro do presente e com as coisas próximas da gente. E próximas não quer dizer do nosso lado, porque uma coisa próxima ela pode ser uma coisa que está lá do outro lado do mundo e ela pode estar próxima. Então veio a tecnologia e quebrou tudo. A tecnologia quebrou a lógica, está fazendo com que as coisas todas se desconfigurem e se reconfigurem de uma nova maneira. E o jovem fala, não vai fazer, eu vou lá e eu faço. E eles estão fazendo. Eles estão criando empresas, eles estão criando movimentos, eles estão se manifestando. E essa frase eu gosto muito, porque apesar de que ela fala de política, ela é de um sociólogo francês, o Maffezoli, e o jornalista foi entrevistar ele lá em Paris e perguntou para ele o que ele achava dessas manifestações políticas que estavam acontecendo no Brasil, principalmente essa que aconteceu em Porto Alegre, onde os jovens se manifestaram contra o aumento das passagens e conseguiram uma liminar para derrubar o aumento das passagens. E ele falou essa frase, que eu acho fantástico. Não é mais uma grande causa, a sociedade perfeita do amanhã.
que vamos construir pela política, mas, ao contrário, a preocupação cotidiana. Então, ele explica essas manifestações pela preocupação cotidiana, a preocupação com o que está no presente, com o que está do meu lado. Para as marcas, o desafio de pensar em ação é a capilaridade que isso tem que ter, que é assustadora. E aí, um jeito de pensar sobre essa capilaridade é a gente pensar em marcas mais community-centered. Marcas que se concentram nas comunidades. Só que essas comunidades são inúmeras. A gente não pode, quando a gente fala de marca, a gente sempre fala de um target, né? Então, a gente tem que mudar um pouco esse olhar e começar a olhar para as comunidades como targets. E aí, é claro que a gente vai ter muito mais targets quando a gente pensar em comunidades. E aí, para acabar aqui, queria trazer um último ponto, aquele e o que mais. É um último recado que tem a ver com essas imagens que estão aí. A primeira é o Joe Ito. Depois eu vou explicar para vocês qual a conexão entre elas. O Joe Ito é o diretor do MIT Media Lab e ele não se formou. Ele não terminou nenhuma universidade, ele é o diretor do MIT Media Lab. O Dale, que está na segunda foto, está vindo para o Brasil em junho, vai falar sobre o seu livro. O livro é o Hacking Your Education. Ele fala sobre como um jovem pode se educar, e não é uma autoeducação, mas ela não quer dizer que não tem que estudar. Inclusive, ele começa o livro dizendo isso. Eu não estou dando uma solução fácil aqui no livro. É difícil, mas vamos lá, que tem outro jeito de aprender e de entrar no mercado de trabalho sem se entrar numa universidade. O Airbnb, que é um site para escolher um apartamento, uma casa onde eu quero ficar em qualquer lugar do mundo, tem 200 mil lugares listados. A rede Marriott Hotel tem 150 mil. O Airbnb existe há uns 5 anos e não precisou construir nenhuma parede para existir. E recebeu bilhões de investimento ano passado. O Sidecar é um aplicativo que foi lançado ano passado em São Francisco, onde as pessoas podem baixa o aplicativo no celular, elas podem dizer, eu estou indo aqui da Avenida Atlântica até o Leblon. E se tiver uma pessoa com o aplicativo passando por aqui, ela dá uma carona para essa pessoa e eu pago quanto eu quiser por essa carona. Então, é como se fosse um táxi, mas quem está provendo esse serviço são as próprias pessoas que estão dando caronas. O Sugro é uma massinha de modelar que ajuda a consertar coisas. Está vendendo, já está vendendo em todo mundo e é uma revolução. E a impressora 3D eu trago como exemplo de como o design também está sendo reinventado. Tudo isso tem a ver com uma palavra que ela é forte. Eu vou pedir para vocês tratarem ela com suavidade, porque eu não quero dizer, não estou falando de nada ilegal aqui, mas eu estou falando de uma coisa que é de hack. Então essas instituições, essas empresas, elas estão hacking the system. Então hack é quebrar um código. Estou usando o conceito do hack sem a parte legal. Hack é quebrar um código de alguma coisa e conseguir transformar aquela coisa em uma outra coisa a partir desse código. É isso que um hacker faz. E esses exemplos eles estão aqui porque Joe Ito hack o sistema, sendo diretor de uma grande universidade reconhecida globalmente, sem ser formado. O Dale está hacking as universidades. O Sidecar está hacking o sistema de transporte. E aí, tem uma frase aqui para fechar, que fala sobre um cara americano que criou um site que chama IKEA Hacker. A IKEA, para quem não sabe, é uma grande marca de móveis escandinava, espalhada por todos os Estados Unidos. E ele criou um site chamado IKEA Hacker. O que é isso? Ele pede que as pessoas que compram um móvel da IKEA e que hack o móvel, ou seja, inventam em cima dele, mandem fotos para esse site para as pessoas poderem se inspirar e fazerem a mesma coisa. E ele fala, por que eu escolhi chamar de hack? É que, de certa forma, a ideia é quebrar o código da montagem da IKEA e dar um novo propósito para aquele móvel, para aquele objeto. Desafiar e criar com resultados surpreendentes. Então, a última mensagem que eu deixo aqui é isso. Quem criou esse site não foi a IKEA, mas as marcas elas podem convidar as pessoas a ajudarem elas próprias a hack o seu próprio sistema, buscando serem mais sustentáveis e mais inovadoras. Então, aqui está um pouco a linha de tudo que a gente falou aqui. E eu agradeço a oportunidade de falar para vocês. Obrigada.